Aviso de spoilers, esse vídeo contém spoilers do final do anime e do mangá de Boku no Hero Academia. Se você ainda não terminou, guarda esse vídeo. Se já viu tudo, respira fundo e vem comigo porque talvez você nunca tenha entendido Boku no Hero de verdade. Você reparou como as conversas terminaram no mesmo lugar? Deku terminou fraco, perdeu os poderes, que anticlímax, esperava algo maior, mas e se eu te disser que esse anticlímax é o clímax mais honesto que essa história poderia ter? Que Boku no Hero nunca foi uma corrida de power-up, mas um ensaio sobre responsabilidade. Que não era sobre quem explode mais forte, e sim quem continua quando a força acaba. O que define um herói para você é o golpe final, a transformação inédita, ou é a decisão silenciosa, diária, de se doar mesmo quando ninguém está aplaudindo? Desde o primeiro episódio, Boku no Hero nos cutuca com a mesma pergunta. Heroísmo é um poder ou uma postura? E a resposta, acredite, sempre esteve ali, nas pequenas escolhas, nos corpos cansados, nas mãos trêmulas que ainda se estendem. Por isso tanta gente estranha o final, porque ele não oferece um fim de um mundo épico, ele oferece um espelho. A força some, o símbolo envelhece, a plateia cala e o que sobra? A coragem. A coragem de fazer o possível com tudo que você tem, mesmo que tudo seja quase nada. Se você esperava um último golpe luminoso, talvez esteja vendo o anime errado. O último golpe dessa história é uma ideia. Ser herói não é fazer o impossível, é não desistir do possível. Hoje a gente vai desmontar Boku no Hero até o osso, voltar para o início, rever All Might quando já não resta força, reescutar o Sten quando ninguém quis ouvir e entender por que o Deku, fraco do final, é na verdade o símbolo mais poderoso que esta obra já criou. Seja bem-vindo ao ponto de virada. Depois de hoje, Boku no Hero nunca vai soar igual para você. Volta comigo lá para o começo, antes das lutas colossais, antes das transformações, antes de qualquer grito de Plus Ultra. Tinha um garoto pequeno, assustado, sem poder, sem futuro. Izuku Midoriya, o menino que cresceu ouvindo que nunca seria nada, que não importava o quanto estudasse, o quanto sonhasse, o quanto acreditasse. Ele nasceu sem individualidade. E num mundo em que o valor das pessoas é medido pelo poder que elas têm, ele era ninguém. Mas naquele dia, quando ele viu o Bakugou sendo engolido por um monstro, ele correu sem pensar, sem plano, sem força, ele correu com medo, com desespero, com o instinto mais humano que existe, o de salvar alguém, mesmo que custe a própria vida. E foi ali, exatamente ali, que nasceu o maior herói dessa história. Não quando ele recebeu o One for All, mas antes, naquele momento em que ele correu sem ter nada. E mesmo assim, foi. Aquele salto, aquela corrida é o ponto de origem de tudo. É a prova de que o verdadeiro heroísmo não nasce do que você tem, mas do quanto você está disposto a perder para proteger alguém. Muita gente esquece disso, mas o Horikoshi, o autor, nunca esqueceu. É por isso que no final, quando o Deku perde o poder, isso não é um castigo, é o ciclo se fechando. Ele começa sem nada e termina sem nada. Mas dessa vez, com tudo. Porque agora ele entende o que sempre teve. A chama que não precisa de individualidade. Aquela coragem silenciosa que não depende de poder. O que o One for All apenas acendeu. O Deku já carregava no peito, desde o primeiro episódio. E quando ele volta ao zero, o herói deixa de ser símbolo e vira ser humano. Um garoto que corre, tropeça, se machuca, mas ainda corre, porque no fundo é isso que heróis fazem. Eles correm mesmo quando não tem para onde ir. All Might, o símbolo da paz, o homem que transformou o medo em esperança e lágrimas em aplausos. Durante anos, ele foi a imagem da invencibilidade, o herói que sorria mesmo quando o mundo desabava. Mas toda lenda um dia sangra. E quando a máscara cai, o que sobra é só um homem, tentando ser suficiente. O All Might do final não é o gigante que esmagava vilões com um soco, é o corpo magro, cansado, sem individualidade, com a respiração falhando
e ainda assim com o mesmo brilho no olhar, porque é fácil ser herói quando o mundo te chama de símbolo. Difícil é continuar sendo herói quando o mundo já te esqueceu, e foi isso que ele fez. Quando All Might volta para lutar sem poder, sem chance, sem garantias, ele prova que o heroísmo não está no One for All, está no All Might, está no homem e não na força. Ele sabia que ia perder, sabia que aquele confronto não era sobre vitória, era sobre tempo. Alguns segundos a mais para o Midoriya respirar, para o Bakugou se levantar, para o futuro ter uma chance. E mesmo assim ele foi sabendo que talvez não voltasse. Foi porque heróis verdadeiros não medem o resultado, medem o propósito. E naquele momento, quando o All Might encara o All For One sem poderes, sem o físico de um deus, sem os aplausos, sem a luz, ele se torna algo ainda maior do que o símbolo da paz. Ele se torna a essência do que o símbolo da paz queria representar. E pensa comigo, ser herói quando você é o mais forte do mundo é moleza. Quero ver ser herói quando você está quebrado, quando cada passo dói, quando o corpo falha e mesmo assim você vai. Este é o ponto mais bonito de Boku no Hero. Ele te lembra que a coragem não vem da força. A força é que nasce da coragem. All Might perdeu tudo, menos isso. E é por isso que naquele instante em que ele se arrasta até o inimigo, ele não está perdendo, ele está ensinando. Porque ele entende o que poucos percebem. Heróis não inspiram por vencer, eles inspiram por tentar. Sten, o assassino de heróis, o vilão que não queria dominar o mundo, mas expor a podridão dele, no começo ele parece só mais um fanático, mas se você escutar o que ele diz com calma, vai perceber que Stan entendeu Boku no Hero antes de todo mundo. Ele olhou para aquele mundo cheio de sorrisos falsos, comerciais, entrevistas e capas de revistas e percebeu que ninguém queria admitir. O heroísmo virou marketing. Ser herói virou uma marca. E quando o salvar vira profissão, o sacrifício perde valor. Foi por isso que ele matou, não por prazer, mas por protesto, para provar que num mundo de máscaras, só quem age por alma ainda merece ser chamado de herói. E foi ali no meio do caos que ele deixou a frase que define toda a obra. Abre aspas. Um herói só pode ter esse título enquanto sua alma queimar intensamente a serviço dos outros. Fecha aspas. Essa frase é o coração pulsante de Boku no Hero, porque ela resume o que o All Might faz sem força, o que o Deku faz sem individualidade e o que o Bakugou faz sem orgulho. Ser herói não é sobre vencer, é sobre continuar queimando mesmo quando o fogo acabou. Pensa nisso. All Might destruído volta a lutar. Deku exausto continua correndo. Bakugou machucado escolhe salvar quem um dia desprezou. Cada um deles é um reflexo do que Sten acreditava, que o heroísmo real não está no poder, mas na pureza da intenção. E o mais poético é que o próprio Sten, o homem que foi chamado de monstro, no fundo era o espelho que o mundo precisava. Um espelho quebrado, sujo, mas ainda assim verdadeiro. Ele foi a voz que o sistema tentou calar, mas o eco das palavras dele ficou. E aquele eco moldou o destino de todos os heróis dali pra frente. No fim, Sten é o lembrete que o mundo de Boku no Hero e o nosso também precisava ouvir. O herói que se esquece porque luta deixa de ser herói. Bakugou Katsuki, o garoto explosivo, arrogante e orgulhoso, o mesmo que olhou para Deku e disse: "Você nunca vai ser herói". Durante anos ele acreditou nisso, que ser herói era ser o mais forte, o mais rápido, o mais temido. Mas Boku no Hero nunca teve paciência para esse tipo de arrogância. E Bakugou precisou quebrar para entender. Aquele momento em que ele volta para a luta, ensanguentado, arremessado pelo próprio Deku como um míssil, não é só uma cena de ação. É a alma do anime em movimento. Dois garotos que começaram se odiando agora se movem em perfeita sincronia sem precisar dizer uma única palavra. Um lança, o outro voa e por um instante o orgulho dá lugar à confiança. A rivalidade vira parceria e o ódio finalmente encontra paz. É lindo e brutal ao mesmo tempo. Porque o Bakugou que explode ali não é o mesmo de antes. Ele explode por dentro, de dor, de arrependimento, de alívio. A raiva que sempre o moveu finalmente se transforma, vira sacrifício, vira redenção. O garoto que um dia humilhou Deku
agora sangra para protegê-lo. Ele que ria do esforço do outro, agora entende que esforço é tudo que importa. Ele que se via como o futuro número 1, agora entende que ser herói não é estar à frente, é estar junto. E quando o suor dele se mistura ao sangue, quando o corpo dele vira pólvora viva, quando cada célula explode dentro dele, é como se toda a raiva acumulada queimasse de uma vez, purificando o que sobrou. Porque é isso que a dor faz quando você deixa ela te atravessar. Ela deixa de te destruir e começa a te moldar. No fim, Bakugou aprende o que o Deku já sabia desde o início. Heróis não salvam porque podem, eles salvam porque não suportam não tentar. E essa é a virada, o ponto onde o explosivo vira exemplo, o orgulhoso vira protetor, e o garoto que só queria vencer, enfim entende o que realmente significa ser herói. Agora a gente precisa falar sobre o One for All, porque esse é o ponto em que muita gente se perde. Tem quem acha que o One for All é só um poder, uma individualidade absurda, uma herança lendária. Mas o Boku no Hero nunca tratou ele assim. O One for All não é um dom, é uma responsabilidade. Ela é uma chama, uma tocha, um fogo que passa de mão em mão, que só existe para ser compartilhado. E é exatamente por isso que ele precisa acabar. O poder nunca foi feito para durar, ele foi feito para inspirar. O One for All não é uma coroa, é um sacrifício. Um lembrete de que cada geração tem o dever de carregar a luz adiante e depois deixá-la seguir. E é por isso que o final faz tanto sentido, porque o Deku perder o poder não é um fracasso, é o cumprimento dessa promessa. É o fim natural de uma tocha que já queimou tudo que podia e agora precisa ser passada adiante. E quando ele fica sem nada, ele finalmente entende o que o All Might entendeu antes dele. Que o One for All nunca pertenceu a uma pessoa. Pertence à ideia. A ideia de que a força é emprestada, mas o heroísmo é eterno. O Deku sem poder é o One for All no seu estado mais puro. Porque o verdadeiro poder nunca esteve no braço, nem na aura, nem na explosão. Sempre esteve na decisão de agir, mesmo sem ter nada. Pensa nisso. O One for All é o oposto do All for One. Um existe para acumular, o outro existe para compartilhar. Um busca controle, o outro busca conexão. E no fim, é isso que define um herói. O que ele faz com o poder quando finalmente o tem. E Deku devolve com gratidão, com paz, com a certeza de que o herói que ele queria ser, ele já era desde o primeiro episódio. Porque o poder que passa é o poder que permanece. E o One for All, no fim, não é uma individualidade. É uma filosofia, uma crença de que ninguém é forte sozinho. Existe uma parábola antiga, simples, mais profunda, dita por Jesus Cristo. Ele contou sobre 2 homens que doaram dinheiro. Um era rico e deu 10% do que tinha. O outro era pobre e deu tudo, mesmo sendo pouco. E Jesus disse que aquele segundo homem foi quem deu mais, porque não é sobre quanto você tem para oferecer, mas sobre quanto de si mesmo você coloca no que você oferece. E é exatamente isso que Boku no Hero tenta nos ensinar o tempo todo. All Might sem poder, dando tudo o que resta, Deku sem individualidade, ainda correndo para salvar alguém, Bakugou ferido, escolhendo lutar por quem um dia desprezou. Eles são como aquele homem da parábola. Eles não têm muito, mas entregam tudo o que têm. E é isso que os torna heróis de verdade. Ser herói nunca foi sobre ter mais, é sobre se doar mais, é sobre estar exausto e ainda assim levantar. É sobre sangrar e continuar sorrindo. É sobre ter medo e mesmo assim dizer, eu vou. Esse é o tipo de força que o Horikoshi quis mostrar. Não a força do músculo, mas a força da alma. E é por isso que o final de Boku no Hero é tão poderoso. Porque quando o Deku termina sem poderes, ele não termina vazio, ele termina completo. Ele deu tudo o que tinha e é isso que o torna o herói número 1. Não por ser o mais forte, mas por ser o que mais se entregou para o bem da humanidade. O All Might não passou o One for All para o garoto mais poderoso, passou para o que tinha um coração mais sincero. E isso muda tudo, porque no fim, Boku no Hero é sobre essa verdade simples e dolorosa. O que define um herói não é o que ele tem, é o que ele entrega. E aqui que mora o problema, porque essa mensagem
simples, humana, verdadeira. Parece que muita gente esqueceu. Vivemos uma era em que o público aprendeu a confundir força com relevância e poder com propósito. E de repente ser herói passou a significar ser o mais apelão da tela. Aquele que grita mais alto, que solta aura colorida, que destrói o planeta com o olhar. Mas e o resto? E o peso? E o sacrifício? E a humanidade? E a dor que faz um herói ser herói? É como se a gente tivesse desaprendido a sentir. Como se emoção valesse menos que um power-up bem animado. E talvez por isso tanta gente tenha olhado para o final do Boku no Hero e dito, o Deku ficou fraco, o final foi decepcionante. Não, cara, o final não é fraco, você é que se acostumou com o errado. E tem outra coisa que a gente precisa falar, sério. A gente ficou mal acostumado com um protagonista super poderoso que tira poder literalmente do... Calma, eu sei que você pensou no Goku e tá tudo bem. Eu também amo ele. Sim, é isso mesmo que você ouviu e a edição pode até censurar o que eu falei, mas a verdade continua sendo essa. Mas esse modelo de herói apelão, que resolve tudo com grito e aura colorida, acabou distorcendo muito o que a gente entende por narrativa de anime. Mas o engraçado é que nem o próprio Dragon Ball sempre foi assim. Lá no Dragon Ball clássico, o Goku era um menino curioso, ingênuo, cheio de falhas. Ele apanhava, errava, aprendia. E até no começo do Z, as batalhas tinham consequência real ali. O Goku mesmo chegou a morrer algumas vezes. E quando isso acontecia, o mundo realmente tremia. Havia perigo de verdade. Peso, sacrifício, consequência. Você sentia que ele podia perder e era justamente isso que tornava a vitória tão emocionante. Mas no meio do Z pra frente e depois em Super, as coisas foram escalonando até beirar o divino. Goku virou quase um deus, literalmente, e o público, sem perceber, começou a confundir a escalada de poder com profundidade. Só que nem todo anime precisa ser assim. E sinceramente nem deveria. Se você olhar para os clássicos da mesma era, vai ver que o coração das histórias estavam em outro lugar. Em Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, o Seiya caía, e caía muito, mas levantava. Sempre. Ele não vencia porque era invencível, e sim porque nunca aceitava desistir. Em Yu Yu Hakusho, o Yusuke morre logo no começo da história, e toda a sua jornada é sobre amadurecer emocionalmente, entender pelo que realmente vale a pena lutar. Em Fullmetal Alchemist, os irmãos Eric literalmente perdem parte de si mesmos tentando corrigir um erro e passam a série inteira pagando o preço das próprias escolhas. Em Naruto, o protagonista é odiado, isolado, humilhado e só conquista o respeito do mundo quando aprende a entender a dor dos outros. Percebe o padrão? Esses personagens são humanos. Eles sofrem, eles erram, eles sentem, eles falham. E é por isso que a gente se importa. Mas hoje parece que uma parte da galera desaprendeu isso. Internalizou essa ideia de que, se o protagonista não for full OP, Giga Shed, Red Pill, Ed, enfim, o anime é ruim. E, mano, para de pensar assim! Sério, com todo carinho do mundo, para. Animes, especialmente quando falamos sobre shonens, nunca foram só sobre quem tem o golpe mais forte. Eles sempre foram sobre quem tem o coração mais forte. Sobre o que você é capaz de sacrificar. Sobre o que significa lutar, mesmo quando não há chance de vencer. Eles sempre foram sobre sentimento, propósito, humanidade. Sobre a força de um personagem não vir do que ele destrói, mas do porquê ele luta. E isso não se limita só aos animes. Olha os quadrinhos, por exemplo. A gente vive uma era em que até o Superman virou competição de poder. E aí surgem comparações ridículas, tipo, o Superman do Henry Cavill é melhor porque é mais sombrio, mais forte, mais bombado, mais aro de Deus. Beleza, ele é incrível, eu adoro essa versão dele, inclusive. Mas ele é uma leitura moderna. Só que o Superman original, das HQs clássicas, que é o que o novo filme do David Corenswet tentou resgatar, era um cara muito mais humano. Ele não era um deus tentando fingir ser homem. Era um homem tentando fazer o certo, mesmo tendo o poder de Deus. Era um fazendeiro simples que acreditava no bem, que ajudava porque queria, não porque podia. E, sinceramente, esse Superman é muito mais difícil de escrever e muito mais inspirador. Então, se você critica um porque ele não farma aura igual o outro, você precisa amadurecer um pouco enquanto pessoa, de verdade. Porque heróis não são medidos pela força, são medidos pela consciência, pelo que representam e pelo que inspiram. E é por isso que Boku no Hero é tão importante, porque ele vai contra essa lógica.
Ele mostra que o verdadeiro poder não é explodir o inimigo, é aguentar o próprio peso. É sobre entender o que é ser um herói e não só parecer um. E é aí que tá o ponto. Porque Boku no Hero nunca foi sobre quem tem o poder mais absurdo. Foi e sempre vai ser sobre quem tem o coração mais teimoso. O All For One acredita que poder é algo que se acumula, que se domina, que deve ficar nas mãos de poucos. Mas o One For All nasce para provar o contrário, para mostrar que o verdadeiro poder é aquele que se compartilha, passa de pessoa para pessoa, de geração para geração, que cresce cada vez que alguém tem coragem de carregar ele por um tempo, mesmo que isso custe tudo. Essa é a diferença entre o vilão e o herói. O vilão usa o poder para controlar, o herói usa para conectar. E se você olhar bem, é exatamente isso que Boku no Hero fez com a gente. Ele não quer que você idolatre força. Ele quer que você entenda de onde ela vem. Do medo, da dor, da vontade de proteger. Daquele impulso humano que faz alguém correr para ajudar, mesmo sem saber se vai conseguir. É esse tipo de força que move o All Might, que move o Deku, que move o Bakugou e que move a gente quando tudo parece estar desmoronando. Porque ser herói não é sobre nascer especial, é sobre escolher fazer o que é certo, mesmo quando ninguém mais faz, mesmo quando ninguém está olhando. E é isso que o final do anime mostra. Não é sobre vitória, é sobre permanência. O All Might sem individualidade ainda é o símbolo da paz. O Deku sem um One For All ainda é o herói número 1. E o Bakugou, mesmo depois de tudo, continua um garoto que não aceita perder, mas agora ele entende o que isso significa. Boku no Hero não é uma história sobre superpoderes, é uma história sobre pessoas tentando ser melhores um dia de cada vez. E isso é o que torna ela tão especial, porque no fundo é sobre todos nós, sobre continuar de pé, sobre seguir lutando, sobre não deixar apagar o fogo que a vida insiste em apagar. E talvez esse seja o verdadeiro One For All. Então, da próxima vez que alguém disser que o final de Boku no Hero foi decepcionante, respira, pensa e lembra de tudo isso. O Deku sem poder não é fraqueza, é símbolo, é conclusão, é o ciclo fechando onde começou. No garoto que correu sem hesitar, sem individualidade, movido só pela vontade de ajudar. Boku no Hero nunca foi sobre força, foi sobre significado, sobre o peso das escolhas, sobre o que te resta quando o poder acaba. E sabe o que sobra? A vontade, a empatia, o espírito, a chama que não precisa de aura, nem de grito, nem de luz, só de propósito. É por isso que o All Might, mesmo quebrado, é um herói. É por isso que o Deku, mesmo sem poder, é o herói número 1. E é por isso que Boku no Hero continua sendo uma das histórias mais humanas já contadas. Porque no fim, ela não tá falando de heróis fantásticos, tá falando da gente, de continuar acreditando mesmo quando ninguém mais acredita. De fazer o possível quando o impossível já não é opção. Então, se você achava que Boku no Hero era só sobre superpoderes, você nunca entendeu Boku no Hero, mas agora entende. E se esse vídeo te fez repensar um pouco, faz o seguinte, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que mais te marcou em My Hero Academia e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque talvez essa pessoa esteja precisando lembrar que ainda dá para ser herói, mesmo sem poderes. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando essas análises que vão além da história. Valeu por ficar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.